11 horas em ponto, é sempre hora da gente falar de esporte. E a capital paulista, a cidade do Rio de Janeiro, essas duas principalmente, hoje respirando, todo mundo tenso, todo mundo ao mesmo tempo animado. Teremos 2 jogaços de futebol nesta quarta-feira. O Flamengo decidindo a Copa Intercontinental contra o PSG. E aqui na capital paulista, o Corinthians recebe na Neoquímica Arena o Vasco pela partida de ida da Copa do Brasil, a finalíssima. E eu já quero acionar o Luiz Felipe Nunes, que está por lá, está na região da Neoquímica Arena acompanhando o clima. Já tem torcedor aí se preparando para o jogo, que é só 9h30 da noite, Luiz. Bom dia para você. Bom dia, Lupato, Sabino, a Grela, que já sei que está no estúdio da Rádio Bandeirantes, e também ao ouvinte do Manhã Bandeirantes. Passei a manhã inteira passeando pela zona leste de São Paulo, por Itaquera, pela estação Corinthians Itaquera do metrô e também da CPTM, que fica a poucos metros do estádio. Agora estou pertinho da Neoquímica Arena. Também fui para a região da estação Arthur Alvim, onde muitos torcedores se concentram. Por aqui, na região, dá para perceber que muita gente ainda precisa trabalhar, precisa voltar do colégio, da faculdade. Se pudesse, já estaria na região da Neoquímica Arena, mas muita gente vem só de passagem, esperando voltar à noite para comparecer ao estádio. Serão 47 mil torcedores, muita animação e muita gente comprando camiseta aqui, porque as vendinhas nas ruas, também nas proximidades das estações de metrô, já começaram. Por isso já tem muita gente vendo camisa para si mesmo, camisa para o filho. Dá para perceber que existe uma predileção pelas camisetas com a estampa de Memphis Depay. Torcedor corintiano acreditando que ele vai ser o herói do título. Muitos torcedores, alguns apontam outros heróis improváveis, mas em todos os bares, botecos, padarias, só se fala disso. Mesmo quem não é corintiano vira para alguém e pergunta: você acha que vai dar Corinthians hoje? E o que eu mais escutei de resposta é que vai ser um jogo difícil, principalmente porque ambos os times, Corinthians e Vasco, vêm de decisões por penalidades nas semifinais da Copa do Brasil. Fazendo uma pesquisa histórica, nas outras 3 oportunidades que o Corinthians venceu a Copa do Brasil, 95, 2002 e 2009, começou jogando em São Paulo. 2 vezes no Pacaembu, 1 vez no Morumbi, e venceu as 3 partidas que depois determinaram o título do Corinthians. Então tem muito torcedor que aposta nesse histórico, na mandinga, fala que vai usar a mesma camiseta que já usou várias vezes, passando por aqui. E o serviço para quem vem para a Neoquímica Arena, ou que quer ou que pretende evitar este fluxo, algumas interdições na região do estádio, principalmente na avenida que leva o nome do Esporte Clube Corinthians Paulista, que dá acesso à Neoquímica Arena, por isso melhor evitar perto das 9h30, que é o horário desta grande partida. E para quem vem para a Arena e precisa utilizar o metrô, a CPTM, principalmente a estação Corinthians Itaquera, conversei com representantes tanto do metrô e da CPTM. O que eles disseram é que não haverá ampliação do horário, ou seja, a estação fecha à meia-noite. Agora, existirá uma frota de trens, uma série de trens que podem servir em caso de necessidades especiais, caso muitas pessoas venham acessar a estação Corinthians Itaquera, que é a grande possibilidade, e quem conseguir passar pela catraca, independente do horário que passar pela catraca, tem a baldeação garantida para as outras linhas, partindo aqui ou da linha 3 vermelha ou também da linha 11 coral. Então, pelo menos são essas as informações que nós temos por aqui na região do estádio do Corinthians, Lupato e Sabino. Luiz, conta pra gente como é que tá o tempo. Tá chovendo, tá garoando, tá frio. Itaquera normalmente é frio, bate vento forte aí. Bate bastante vento. No começo da manhã ainda havia uma garoa, muito frio. A previsão do tempo para o horário do jogo é de que haja não chuva, pelo menos na atual previsão, mas 16 graus. Ou seja, vai estar frio no estádio. Aqui bate bastante vento. Dá para perceber que tem muita gente que tá com a camisa do Corinthians, mas escondida pelo casaco. Você só vê aquela borda, aquele final de camisa branco e preto. Você sabe que a pessoa é corintiana, a camisa não está extremamente exposta. Tem alguns que tem casaco, camiseta, calça, chapéu do Corinthians, aí fica mais fácil de saber. Mas Luiz, por enquanto muitas pessoas utilizando casaco. Mas você sabe que hoje de manhã eu participei de uma reunião por videoconferência
E tinham lá, dos mais ou menos 10 pessoas que participavam, 2 com a camisa do Corinthians já, viu? Na cara dura, assim, não esquece qualquer formalidade. Não, Sabino, por aqui, eu já conversei com gente que tá indo pro trabalho, tá indo pro shopping, tá indo pra consulta médica, dentista, não importa o local. Vai com a camisa do Corinthians, hoje é final e tá liberado. Já conversei com algumas pessoas, perguntei, pô, mas seu chefe é corintiano, ele vai gostar disso? Algumas disseram que o chefe não é corintiano, não curte muito o Corinthians, mas que bom, hoje vai ter que aceitar porque é final de Copa do Brasil, né? Não é todo mundo que consegue chegar nesse estágio. E sobre camisas do Vasco, né, porque tem torcedor do Vasco em São Paulo, eu vi 2 aqui na Zona Leste de São Paulo. Tá um pouco tímido, tem camisa do Flamengo também, mas corajoso. Pouquíssimas. Por aqui, a cada 10... o cara tem que ser muito corajoso, né? Não vai ser intimidado nem nada, mas tem que ter uma certa... né, uma grande confiança de que vai dar tudo certo para passar com a camisa do Vasco nas proximidades da Neoquímica Arena. Tá confiante, torcedor. Agora, Luiz, repita, por favor, esse serviço do transporte público que é importantíssimo. Jogo que começa às 9h30 da noite, deve terminar lá para as 11h30. Na teoria, o metrô, a CPTM, fecha à meia-noite. E aí, qual que é esse serviço? Olha, Lupato, a gente conversou, perguntou várias vezes se haverá ampliação do horário de funcionamento. A resposta segue sendo não. À meia-noite fecha a estação Corinthians Itaquera, que é a mais próxima, fica muito perto do estádio, tem a vista inclusive para o estádio, e é o horário normal de fechamento. Perguntei para os responsáveis, metrô e CPTM, se haverá uma operação especial. O que eles disseram é que haverá um aumento no número de funcionários, nas bilheterias, também no número de seguranças e que os trens extras podem ser acionados caso isso seja necessário. Mas a recomendação é de que, acabando o jogo, perto das 11h30 da noite, os torcedores já se movimentem para chegar até a estação. A gente sabe, frequentando os estádios em São Paulo, que muitas vezes esse horário acaba sendo estendido a uma tolerância, mas não é nada oficial. Não é algo que eu posso prometer aqui na Rádio Bandeirantes que se você chegar à 00:30 você vai conseguir entrar no metrô. Isso são as informações oficiais. Mas caso haja necessidade, esses trens são acionados tanto na CPTM quanto no metrô e a baldeação para quem passar da catraca está garantida. Luiz, eu não consigo entender isso, viu? Só antes do Sabino mudar de assunto, eu não consigo entender por que numa final de Copa do Brasil acontece várias vezes ao longo do ano essa decisão do metrô, da CPTM às vezes, de esticar um pouquinho, vai até 00:30, né? Ali a estação que fica ao lado do estádio, independente do time, os 3 aqui de São Paulo tem estação perto, tem que ter esse tempo um pouco maior, porque qualquer coisinha que acontecer no jogo, vamos colocar aí, vai 10 minutos de acréscimo, já fica apertadíssimo para as 40 e tantas mil pessoas que estarão na Neoquímica Arena hoje. Luiz, me ajuda numa coisa, me ajuda num cálculo aqui. Se você precisa pegar o metrô, você está na Zona Sul, vamos calcular a Zona Sul. Se precisa pegar o metrô, o trem, ou se você for de carro, que hora sair de casa hoje para chegar tranquilo no estádio? Olha, Sabino, depende muito do horário. Se você está na Zona Sul, perto da linha 4 amarela, a linha 4 amarela tem um trajeto cerca de 40 minutos ela inteira, então indo da Vila Sônia até a República. Eu digo a República porque ela dá acesso também à linha 3 vermelha. A linha 4 amarela ela geralmente funciona com mais velocidade. O sistema opera também de maneira mais ágil em dias de jogos, justamente para facilitar o trajeto de todas as pessoas. Como são 47 mil pessoas que vão entrar no estádio, fora aquelas que vão ver o jogo perto, eu geralmente calculo para sair 2h30 antes do jogo, isso para quem quer chegar de maneira mais tranquila. Se você sair 1 hora antes do jogo, é bem possível que você fique parado em alguma fila para entrar, porque tem isso também, a fiscalização é bastante rigorosa antes de entrar no estádio, então 2h30 dá para chegar, mas assim, como o legal é curtir o clima, se você conseguir sair logo depois do trabalho, pensando em alguém que sai às 6 horas do trabalho e o jogo começa às 9h30, sai do trabalho, sintoniza na Rádio Bandeirantes, hoje o Esporte em Debate às 7h30, direto da Neoquímica Arena, e vem direto. Chega mais cedo, para aqui, toma alguma coisa, compra uma camisa do Corinthians, quanto mais cedo melhor, porque, é claro, terão filas e terá uma dificuldade para acessar, aquela dificuldade normal, né? 47 mil pessoas, Sabino.
47 mil pessoas esperadas na Neoquímica Arena. Olha, o Daniel Batista está nos mandando aqui que faz esse trajeto com frequência até o estádio Neoquímica Arena, da São Paulo Morumbi, que é a penúltima estação em um canto da linha amarela, até a República, que é onde você consegue fazer a baldeação para a linha vermelha do metrô que chega até Itaquera, dá mais ou menos 20 minutos. E aí, a partir da República até a estação Corinthians Itaquera, mais 35 minutos, ou seja, estaríamos falando aí de mais ou menos 1 hora. Só que é importante também lembrar que em dias de jogo como o de hoje, também tem um fluxo muito grande na linha vermelha de pessoas que deixam aqui a região mais central da capital para voltar à Zona Leste no fim do expediente. Tem uma outra opção que é pegar qualquer uma das linhas que vai até a Estação da Luz e de lá você consegue pegar o trem, que é um pouco mais rápido e também leva até Itaquera. Essas são as duas opções que o torcedor corintiano pode pensar para hoje, para esse jogaço. Luiz, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco. Um abraço. Muito obrigado, gente. Um abraço. Obrigado, Luiz. Bom, e quem está com a gente é o Guilherme Agrela, agora sim, para falar sobre uma provável escalação do Corinthians, sobre o que Vasco e Corinthians estão planejando para esse jogo de hoje. Fala, Agrela, tudo bem? E aí, Lupa, tudo bem? Bom dia para você, bom dia ao Sabino, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã Bandeirantes. Olha, DM, o Departamento Médico do Timão, liberado, viu? Há muito tempo isso não acontecia com o Dorival Júnior, fato raro para o técnico do Timão, que hoje tem todo mundo à disposição, inclusive o Rodrigo Garro, que já entrou na partida de volta contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena, foi importante para a reação do Corinthians e hoje pode começar na equipe titular. Já o Vasco não conta com o lateral esquerdo Lucas Piton, que era inclusive ex-Corinthians, ele que se machucou pelo Campeonato Brasileiro. Informação importante, prestação de serviço sempre aqui na Rádio Bandeirantes é o seguinte: portões abertos na Neoquímica Arena às 7h30 da noite. Eu sei que é difícil, eu sei que você trabalha, tá trabalhando nervoso, mas tá trabalhando. Tenta ir o mais cedo possível para chegar lá numa boa. Repito, portões abertos a partir das 7h30. Podia o ser jogo até tem antes, início, né? Podia ter a extensão do horário do metrô, né? Com certeza isso deveria acontecer. Enfim, 7h30 o portão abre para todo o público acessar a Neoquímica Arena. Hoje, mais cedo, às 9 horas da manhã, teve uma reabertura da venda de ingressos, aqueles ingressos que não foram pagos, tá? Mas também já esgotados, confirmei com o clube aqui, oficialmente ingressos esgotados para a partida de hoje. Neoquímica Arena que tem capacidade para 48.900 pessoas, então certamente um público muito próximo a esse valor lá em Itaquera hoje à noite para esse jogaço com transmissão completa da Rádio Bandeirantes, viu, Lupato e Sabino? Boa. E olha, a gente falou sobre o clima aqui na capital paulista com o Luiz Felipe Nunes. O Vinícius Calisto, nosso repórter lá do Rio de Janeiro, também está conosco para falar como é que a capital fluminense respira futebol hoje, com Flamengo e Vasco decidindo títulos. Fala, Calisto, bom dia. Oi, pessoal, muito bom dia a todos. Bom dia. Expectativa lá em cima, coração a mil por parte dos torcedores do Vasco da Gama, que depois de 14 anos vão ver o clube de novo numa final de Copa do Brasil, inclusive o último título nacional conquistado pelo Gigante da Colina em 2011, na final contra o Coritiba. O Vasco que venceu em São Januário e depois perdeu, mas perdeu por um placar que podia perder lá em Curitiba e se sagrou, na verdade, o primeiro título de Copa do Brasil da história do clube, e agora a torcida Cruz Maltina toda vai atrás desse segundo, e a tarefa não é fácil, pega o Corinthians, que vem embalado também, após tirar o Cruzeiro nos pênaltis, uma classificação sofrida, primeiro jogo, hoje, nessa quarta-feira, 9h30 da noite, na Neoquímica Arena, torcida do Corinthians que promete fazer uma grande festa, mas os vascaínos estão muito empolgados e acreditando bastante que essa final pode ser definida nesse primeiro jogo. A ideia é que o Vasco traga para cá, para o Rio de Janeiro, um empate pelo menos, que não perca esse jogo por uma grande vantagem, até porque aqui no Maracanã
as chances do Vasco vencer essa partida, de acordo com os vascaínos, é bem grande por conta de todo o apoio que a torcida vem dando. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. O técnico da equipe, Fernando Diniz, inclusive, já esboçou um time ali um pouco mais conservador, um time que vai, claro, espetar ali de vez em quando. O Corinthians, quando tiver que espetar, claro, empolgado pela sua joia, o Ryan, atacante, fazedor de gols, craque do time, a estrela desse time do Vasco. Então, aí confiando muito nessa peça para poder voltar com um bom resultado de São Paulo. E que também tem hoje, que pode se sagrar bicampeão do mundo, é o Flamengo, 2 horas da tarde lá no Catar, vai pegar o poderosíssimo PSG, Paris Saint-Germain, campeão europeu, fez uma temporada invejável na Europa na última temporada, e o Flamengo aí esperando, aguardando então esse grande confronto a partir das 2 horas da tarde, lembrando, ponto facultativo aqui no Rio de Janeiro a partir de meio-dia, justamente por conta dos jogos das duas equipes, o Flamengo na final da Copa Intercontinental da FIFA e o Vasco pelo primeiro jogo na final da Copa do Brasil. Pessoal, volto com vocês. Valeu, Vinícius Calixto. Agora 11h17, já tem gente lá no Rio de Janeiro com a caneta assim, ó, balançando da mão, tá quase caindo a caneta. A partir de meio-dia, ponto facultativo. O Calixto falou sobre a preparação do Flamengo também a essa partida que começa às 2 horas da tarde no horário de Brasília.